Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um tópico muito falado no mercado financeiro, pessoal. O que é melhor para se investir? Renda fixa ou ações? Essa é a dúvida de 90% dos investidores. Será que eu invisto o meu capital na parte de renda fixa ou será que eu aplico na parte de ações? Nesse vídeo vamos desmentificar qual é o melhor investimento. Por isso que eu já sugiro que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque além de falar ali para vocês um passo a passo detalhado de como que você pode ali ganhar dinheiro investindo, vou mostrar ali para vocês de uma vez por todas qual é o melhor tipo de investimento para você. Se é aplicar ali o seu capital na renda fixa ou se é aplicar o seu capital na parte de ações. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 4.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer aqui para vocês tópicos relacionados. Bom, pessoal, sem mais enrolação, antes da gente tratar e imergir ali de fato no que é melhor para você, precisamos entender um pouco sobre a renda fixa aqui no Brasil. Até porque no canal vocês já estão ali carecas de saber sobre ações, mas raramente eu falo um pouco sobre a renda fixa no Brasil. O primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês é o seguinte, que a renda fixa que eu vou utilizar como principal parâmetro aqui no vídeo não é a renda fixa de bancão. Como assim, Pablo, renda fixa de bancão? Ou seja, o clássico CDB que você conhece, CDB de liquidez diária, CDB pré-fixado, até porque quando você aplica num CDB, você está indexando o seu dinheiro com a dívida do banco, ou seja, o banco que vai ser o responsável por te prover, né, no caso, esse juro. O foco principal aqui do vídeo na parte de renda fixa vai ser falar sobre a dívida que o governo federal vai ter com o seu dinheiro. Então, basicamente, o tipo de investimento de renda fixa que você está tendo ao investir é sim com o governo federal, que basicamente é o mais seguro de todo o país. Então são títulos do governo do Tesouro Direto, tá? Que vai proporcionar para vocês ali uma segurança de outro nível aqui para vocês. O primeiro ponto que precisamos destacar é essa alta no juro, até porque muitos investidores começam a se perguntar, para que eu vou colocar o meu capital em ações, sendo que eu tenho ali, né, basicamente uma taxa de juros girando em torno de quase 15% ao ano. E o próprio Banco Central ele estima que para o ano de 2025 a taxa de juros pretende ficar ali em 15% ao ano. Isso significa que basicamente a renda fixa tende a ser beneficiada com esse movimento. Por quê? Porque quanto maior o juro, mais o governo vai ter que ali arcar com esse juro para financiar a dívida pública. É basicamente isso. E claro, olhando na parte de ações, vocês já estão ali cientes de que isso aqui acaba prejudicando o crescimento econômico. E investidores que investem na renda fixa gostam que os juros subam, porque consegue ter ali um juro nominalmente maior investindo na renda fixa. E geralmente, né, ali no caso, os títulos públicos federais, eles tendem a se beneficiar de uma taxa de juros mais alta. Olhem só, Tesouro Pré-Fixado 2028. Nós temos ali uma rentabilidade anual de 14,83%. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Pegando aqui a calculadora, você pode ter ali bruto 14,83% ao ano. Na prática, pessoal, não é 14% ao ano, tá? Até 2028 são ali 3 anos no tempo. Ou seja, basicamente, pegando ali 14,83%, né? No caso, 0,85
de 14,83. Pablo, por que 0,85? Porque temos que tirar 15% de imposto de renda. Você pode ter ali líquido 12,6% de rentabilidade anual. Significa que hoje com renda fixa você consegue sim com alguns títulos públicos federais, ali no caso ali garantir, né, uma rentabilidade de 12,6% ao ano de uma forma tranquila, tá? E olhem só esse Tesouro Pré-fixado 2032, realmente aqui é de encher os olhos de alegria. 15% ao ano bruto, 0,85 vezes aqui, né, 15,04% líquido, você pode ter 12,78% ao ano. Se nós colocarmos isso aqui na calculadora de juros composto, é algo magnífico, principalmente para quem já tem muito dinheiro. Porque para quem tem pouco dinheiro, 12% ao ano pode não parecer muito atrativo, mas finge que você já é ali um investidor qualificado, por exemplo, ganhou uma herança ou acabou ali, né, juntando a vida inteira R$1 milhão. Vamos supor nesse cenário aqui que é bastante hipotético e pouca realidade aqui brasileira tem um patrimônio deste tamanho, tá? Colocando aqui, né, 12,50% ao ano durante ali o tesouro pré-fixado, que vai durar ali mais ou menos uns 7 anos no tempo, né, para você conseguir resgatar esse investimento. Após esse prazo, você vai ter um patrimônio de 2,2 milhões. Você teve ali no caso, um ganho de capital de 100%, né, deixando ali parado 7 anos no tesouro direto. Então, realmente é magnífico aqui, né, no caso, o quanto que essa renda fixa pode proporcionar para vocês. Aí o investidor vai começar a se questionar: para que eu vou ter ações, sendo que eu tenho aqui renda fixa me proporcionando IPCA até 2050 mais 7,26%. Isso aqui traz, né, uma rentabilidade que chega ali a 14, 15% ao ano de uma forma bruta, líquida, de 12 a 13% ao ano. Para que eu vou querer me arriscar? A questão, pessoal, é bastante subjetiva e muito complicada de trabalhar. Olhando nominalmente para a renda fixa, ela faz sentido você colocar ali seu capital e esperar juros compostos, até porque 12% ao ano durante que seja 20 anos, tem ali título público conseguido ali, né, colocar um prazo desse até 2031, 2032, 2040, parece ser interessante ter 12% ao ano ali prefixado durante ali um período de 10 a 12 anos. O problema que as pessoas não explicam para vocês é que tem a questão da marcação a mercado, tá? Alguns títulos, eles não são tão seguros, eles têm ali riscos embutidos, tá? Mas a questão não é nem o risco, a questão é que o potencial em si da renda fixa acaba sendo limitado. Então, respondendo à pergunta para vocês, se é renda fixa ou ações, pessoal, sendo bem franco, eu fico com ações. Eu vou dar um exemplo clássico aqui do porquê. Caramba, Pablo, por que ações? Sendo que nós temos ali 12% ao ano da renda fixa. Vamos pegar aqui, por exemplo, né, as ações do Banco do Brasil, que basicamente é uma ação ali clássica do setor bancário, extremamente previsível. Vejam que nesse vídeo eu não estou apelando para small caps, tá? Porque eu poderia muito bem aqui na sacanagem colocar uma small cap que deu 8.000% de retorno, uma VEG da vida. Aí muitos vão me falar aqui no vídeo: Pablo, aí sim é fácil, você fica colocando ação fora da curva, olha o risco que eu tive que correr. Não, eu tô pegando uma ação de um setor extremamente previsível, tá? Essa daí é o Banco do Brasil. Para vocês terem uma ideia, só olhando aqui a grosso modo, já vou explicar ali a estratégia por trás. Olha o quanto que o Banco do Brasil nos últimos 10 anos, né, basicamente ações deu de lavada no CDI. O CDI, pessoal, basicamente é como se fosse um Ibovespa do mercado de renda fixa. Ele reúne um compilado ali, né, basicamente do retorno da renda fixa. Isso pega desde CDBs e também títulos públicos federais. Ou seja, Banco do Brasil nos últimos 10 anos entregou um retorno de 331%, enquanto o CDI entregou um retorno de 140%, sinal que o Banco do Brasil entregou o dobro de retorno. Aí muitos vão falar do risco. O risco foi basicamente um tanto similar, até porque Banco do Brasil já é considerado uma empresa de grande capitalização na bolsa, tá? Ou seja, geralmente ali large caps elas têm um seguro maior, é uma empresa que tem uma boa liquidez, 100% de tag along, então, colocando a relação risco-retorno, compensou. E muitos vão se perguntar o porquê que eu prefiro ações. O primeiro ponto que eu gosto de destacar aqui é uma parte bastante teórica, mas que faz muito sentido quando a gente coloca ali na ponta do lápis, tá? Pessoal, as ações são empresas. Você está comprando ali basicamente, né, uma empresa. Empresas são organismos vivos na economia. Como assim organismos vivos, Pablo? No caso, as empresas têm um potencial
basicamente de se multiplicar no longo prazo, enquanto que na renda fixa você não consegue ter esse potencial, porque a renda fixa é limitada e basicamente é bem oscilante. Raramente você vai encontrar título que mantém uma taxa de rentabilidade de 12% ao ano de acima de 10 anos, tá? Hoje ali temos raras as exceções no Tesouro IPCA, enquanto que nas ações você consegue ter uma rentabilidade sustentável até maior durante muitos anos. Por exemplo, além deste fator aqui de crescimento que as ações podem te proporcionar, de multiplicação, basicamente, tá? Nas ações você consegue ganhar por 3 pontos. Na renda fixa, você pode ganhar ali por juro nominalmente, né? E também por marcação a mercado. Portanto, pessoal, nas ações você pode ganhar tanto pelo pagamento de dividendos, que no longo prazo ele atende a ser crescente. Vamos falar, como assim dividendo, Pablo? O lucro líquido da empresa cresce. Então, no longo prazo, a pretensão é que o dividendo aumente. Vamos olhar ali para a parte do dividendo para vocês terem ideia do que eu estou falando, tá? Pegando ali Banco do Brasil há 10 anos atrás, muitos vão se questionar o seguinte: a ação custava ali em torno de R$ 6,98. Naquela época ali, né? Basicamente o juro estava elevado, renda fixa estava andando ali de lavada. Mas olhem no longo prazo como que as ações podem performar muito superior a uma renda fixa. Muitos vão falar valorização. Eu não estou falando de valorização, não estou falando de dividendos, tá? Por exemplo, tá? Hoje ali nos últimos 12 meses, nem estou considerando o ano que está vindo ali a seguir. Vamos pegar aqui os últimos 12 meses. Olha o quanto que o Banco do Brasil pagou de proventos, R$ 2,60 por ação. Imagine que 2,60 dividido a um preço ali de 6,80 que você comprou há 10 anos atrás, olha o yield que você possui. Basicamente, hoje temos uma renda fixa dando ali de 12% a 13%. Esse camarada que comprou ações do Banco do Brasil há 10 anos atrás, ele tem um dividend yield on cost de 38,2%. Simboliza que hoje você tem um dividendo próprio de 38,23%. Só de rentabilidade via proventos você está tendo isso aqui anualmente. Por quê? Porque o lucro da empresa cresceu, o dividendo por ação, ele também cresceu. Olha só quanto que o Banco do Brasil pagava no ano de 2016, R$ 0,37. Se a gente fizer aqui uma relação de 0,37 sobre a cotação que o banco era cotado na época, tínhamos um provento ali bem baixo, de 5,4%. Vocês estão vendo o potencial que as ações possuem? O potencial de multiplicação do lucro e de dividend yield futuro muito superior ao que está sendo pago agora, que vai superar até 3 vezes mais a renda fixa. E não é só isso não. Além do fator yield, de você ter um provento, uma renda muito superior com ações, você ainda tem o fator que muitos podem ignorar, mas faz parte do seu retorno, a valorização no longo prazo. Banco do Brasil, desde o ano de 2016, quanto que o Banco do Brasil se valorizou? Temos uma cotação hoje ali de 21,71, dividido por 6,80, tá? Quase ali 10 anos atrás no tempo, o Banco do Brasil se valorizou 322%, somando dividendos, o retorno do banco chegou ali a quase 1000%, que dá uma rentabilidade ali de 20% ao ano facilmente. Então, a sua expectativa de rentabilidade com ações tende a ser mais elevada. E isso que eu tô pegando ações bem capitalizadas. Claro que o Banco do Brasil hoje está barato, né? Que a gente coloca ali uma relação de múltiplos, mas considerando o longo prazo, perceba que o investimento em ações, desde que sejam empresas boas, de setores resilientes, que paguem bom dividendo e que estejam baratas, podem superar e muito mais a renda fixa. E você pode ter um nível de segurança similar, até porque empresas ali do setor bancário aqui no Brasil tendem a ser bastante seguras, tá? E aí, imagine só, olha a diferença aqui, tá? Vamos utilizar um indicador muito famoso que eu olho aqui para vocês no canal, que é o inverso do preço sobre lucro, que ele mede justamente ali a relação do preço sobre lucro atual de uma ação, tá? Ou seja, 164 bilhões, que é o valor de mercado atual do Banco do Brasil, dividido pelo lucro líquido projetivo, temos um PL de 4,20, tá? Se eu usar aqui o inverso do preço sobre lucro, o retorno embutido na ação fica de quase 24% ao ano. Olha só, esse retorno aqui pode superar muitos títulos. Nenhum título chega a dar um retorno aqui, pelo menos até o presente momento, de 20% ao ano. E basicamente, se eu colocar, olha a diferença de 1 milhão, se eu colocar aqui um retorno de 24,50% ao ano, gente, que você montou uma carteira estruturada de ações boas pagadoras, olha só, você mais do que quadriplica o seu capital. Você consegue transformar ali 1 milhão em 4,6 milhões. Enquanto que com a renda fixa hoje, você conseguiria no máximo transformar 1 milhão
em 2,2 milhões. Pablo, é fácil você pegar 1 milhão, é apenas para uma base de cálculo. Você pode utilizar o mesmo cálculo para 100 mil, para 10 mil, para 1.000, não interessa, tá? Eu estou apenas mostrando para vocês que comprar ações baratas, que sejam de boas empresas, pode proporcionar para vocês um retorno bem superior ao da renda fixa. Isso desmentifica para vocês, né? Outro ponto, geralmente nesse cenário de juro elevado é o momento perfeito para se posicionar em ações. Por quê? Porque o mercado ele tende a depreciar as ações no curto prazo. A prova disso é o seguinte, tá? Banco do Brasil negocia uma média histórica de preço sobre lucro de 10,5 a 6,5. Em cenários que o banco fica caro, ele tem 10,5 ali de preço sobre lucro, e em cenários ali de média histórica 6,5 vezes, vocês verificaram que o banco está 4,10. Se do nada o juro começar a cair aqui no Brasil, o retorno da renda fixa vai ficar menos atrativo, os títulos públicos vão pagar menos. E o que o capital estrangeiro e o capital local vai fazer? Migrar todos os recursos para a renda variável. Isso gera uma supervalorização dos ativos, das ações, tá? E aí te gera o retorno do quê? Você que comprou barato, quando todo mundo estava descrente, você ganha com valorização. Só para vocês terem ideia, para o Banco do Brasil chegar à média de negociação dele hoje na Bolsa de Valores, ele precisaria, tá, estar valendo ali pelo menos R$44. Dividido aqui pela cotação atual, ou seja, 44 dividido por 28, temos um potencial de alta de 57,14%, apenas para o banco ser cotado pelo nível de precificação média, fora o valor patrimonial, que apenas para ser cotado ali pelo valor patrimonial atual, o banco já precisaria se valorizar ali pelo menos 10,7%. Então vocês olhem que num cenário de queda de juros, você ter uma carteira de ações se beneficia com ganho de capital. E se o juro começar a cair de uma forma sustentável, claro, o Brasil nunca foi de ter um juro muito baixo por muito tempo, mas já caindo ali para os 8%, 9%, já pode gerar um alívio muito grande nas ações. E caso o Banco do Brasil hoje fosse cotado pelo seu PL, como o Brasil já foi cotado a um juro bem mais baixo, de 9% a 8%, basicamente a gente poderia ter ali uma cotação de aproximadamente R$61, que sobre a cotação que a gente tem hoje, temos ali, né, um potencial de valorização de 118%. Olha o potencial das ações de ganho de capital, nem estou considerando provento, já vamos tratar aqui deste ponto. Então, qual é a vantagem das ações? De você se beneficiar justamente de um ciclo de alta, e também empresas sempre crescem muito e muito longo prazo, enquanto que na renda fixa você fica atrelado à dívida do governo, é muito oscilante. Uma hora o juro vai estar alto, né? Outra hora o juro vai estar baixo, e basicamente as ações nesses cenários acabam proporcionando um retorno em relação ali ao risco muito ali no caso melhor, né? Ou seja, a margem líquida boa. Foca aqui no olhar para números, tá? Tô apenas tratando, no caso aqui, 100% de retorno. Pegando ali, obviamente, o múltiplo de Benjamin Graham, que mede a precificação justa de uma ação, tá? Ou seja, para o Banco do Brasil começar ali a ficar caro, pessoal, só estou utilizando o Banco do Brasil como um exemplo, tá? Você pode fazer isso aqui para todas as ações da Bolsa. R$69. Dividido aqui por 28, que é a cotação atual, 28,80, né? Temos um potencial de alta de 140% e mais. Utilizando o inverso do preço sobre lucro, vezes o payout, o Banco do Brasil, nas cotações atuais, ele pode pagar 9,7% de yield. Ah, não é acima da taxa Selic? Não, mas é um provento muito, muito satisfatório. No preço, a depender do preço que você paga, pode até superar o da taxa Selic. E outra, você está tendo isso de maneira anual composta e com uma perspectiva de crescimento, já que, por exemplo, se o Banco do Brasil hoje está pagando R$ 2,70 por ação a R$ 28, você está recebendo 9,6% no curto prazo. Mas lá na frente, tá? Além de você ter esse potencial embutido de valorização na ação, que pode superar em muitas vezes a renda fixa, lá na frente, por exemplo, o banco, né? Vocês já estão carecas de saber que ele cresce os seus lucros pelo menos acima da inflação. Se eu considerar aqui o lucro que o Banco do Brasil tem hoje, que está ali de 38 bilhões de reais, vamos colocar aqui na calculadora, e supor, né, que o Banco do Brasil ali, né, vai continuar crescendo, vamos colocar aqui, né, 38 mil, ou seja, 38 bilhões de reais. Supondo que o banco vai continuar crescendo o seu lucro a uma taxa de 7% ao ano, fica ali um pouco acima da inflação, num período de 10 anos no tempo, isso é muito tranquilo o Banco do Brasil crescer 7% ao ano. Eu tô sendo hiper conservador aqui, tá? Daqui a 10 anos, o banco pode ter um lucro de 74 bilhões de reais, simbolizando que 74 bilhões subtraído pela quantidade de ações, a gente pode ter ali
um dividendo futuro, se ele mantiver o payout atual, de mais ou menos 5,16 por ação. E você que está se posicionando a R$28, olha lá na frente o seu dividend yield on cost, quase 20%, superando e muitas vezes a taxa Selic, fora o ganho de capital. Se o mercado fosse pagar ali o mesmo preço sobre lucro atual, o mesmo preço sobre lucro, tá? De 4,10 vezes que o Banco do Brasil sempre negocia ali com desconto em relação à sua média histórica. O mercado poderia ter ali basicamente uma cotação daqui a 10 anos, caso o banco não saia do lugar, apenas o lucro cresça e o mercado ainda deixe o banco barato, poderia custar ali R$52, que dividido aqui pela cotação atual, potencial de alta de 89%. Estou sendo hiper, mega conservador, porque eu estou considerando um crescimento de apenas 7% ao ano. O banco já mostrou pra gente que conseguiu crescer 17% ao ano durante 5 anos, ou seja, estou sendo muito conservador, estou jogando ali pouquíssimo acima da inflação, tá? Nominalmente vocês viram que a inflação brasileira gira em torno aqui de 5,65%. Até por isso que num preço teto, quando a gente vai usar ali a premissa do dividend yield, a gente gosta de colocar ali um preço teto, ou seja, o lucro atual, né? Dividido pela quantidade de ações, pelo menos ali um preço teto de 9% para superar a inflação, né? No caso ali, em mais ou menos ali 3%, ou seja, 40% de payout aqui para Banco do Brasil, 2,72 por ação. Se eu usar um preço teto de 9%, temos um teto de R$30. Então o Banco do Brasil até R$30 é interessante, né, para uma carteira de dividendos, fora também o potencial de ganho de capital. Então vocês entenderam qual é a mágica que as ações podem trazer para vocês? É uma expectativa de retorno que parece até ser invisível e realmente é um enriquecimento invisível que você nem percebe. E você pode pensar da seguinte maneira, né? Ah, a renda fixa não tem risco. As ações, tudo bem, você sofre ali um pequeno risco, que é o risco de mercado mesmo ali de volatilidade. Portanto, a volatilidade depende da maneira como você encara ela. Geralmente, na minha concepção, a volatilidade é minha amiga. Pegando aqui um pouco da minha carteira pessoal de ações aqui para vocês, perceba, tá? Hoje eu tenho 3 ações ali. Recentemente eu não falei aqui no canal, pessoal, fiz uma leve troca, tá? No caso, eu acabei migrando um pouquinho aqui de Sanepar para Banco do Brasil. No caso aqui, vendi 92 ações da Sanepar para comprar 17 ações aqui do Banco do Brasil, tá? Então, foi um pequeno movimento ali, que eu acho que o Banco do Brasil tá um pouquinho mais barato. Mas eu pretendo manter Sanepar, sim, justamente para me beneficiar de um ciclo de alta e também de um provento extraordinário. Portanto, aqui, uma posição mais reduzida na carteira, até porque, né, no caso, é uma empresa ali mais para alavancagem patrimonial. De qualquer forma, R$143.107 ali, patrimônio total meu. Tem ali apenas 3 ações, Banco do Brasil, BR Partners e Sanepar. Olha só de valorização que eu estou ganhando no curto prazo. 12,91%, tá? E fora provento, se eu considero os proventos aqui na minha carteira, a minha carteira, desde quando eu comecei a investir, eu estou tendo um retorno de acima de 20% ao ano. Ou seja, é um excelente retorno, superando em larga escala a renda fixa, detalhe, de uma forma muito sustentável, portanto, claro, estratégias ali, né, para conseguir ter esse retorno mais elevado. E vocês viram na calculadora que manter uma taxa de 20% ao ano durante muito tempo realmente transforma um capital pequeno em um bom capital. Pegando aqui, tá? 20% ao ano, eu consegui 24 aqui na minha carteira, né? No caso, comprando ações baratas. Com um capital ali que eu tenho hoje de 143 mil, se eu apenas reinvestir o provento, nem aportar mais nada do bolso, em 10 anos eu teria um patrimônio de 1,2 milhão de reais. E na renda fixa, olha só quanto que eu teria se eu fosse alocar todo o meu capital hoje ali. Vamos fingir que eu liquidasse todas as minhas posições, pegasse todo esse capital aqui e aplicasse ali num tesouro prefixado do governo a 12,5% ao ano durante 10 anos. Olha só o meu capital, 464 mil. Vocês viram a diferença de 12% para 24%? É muito. E realmente as ações proporcionam retornos muito maiores do que a renda fixa. Vocês viram aqui no próprio comparativo de Banco do Brasil com o CDI. Quem aplicou ali em Banco do Brasil conseguiu um retorno de 3 vezes maior. E não é só Banco do Brasil não, várias outras ações, né? Ou seja, empresas boas, que paguem bons dividendos, que estejam baratas, porque comprar ação cara não vale de nada. Tem que comprar ações baratas, que estão com uma baixa precificação de preço sobre lucro, baixo valor patrimonial, reportando um ROI saudável, com boa perspectiva de crescimento. Aí sim, você tem uma expectativa de retorno muito maior, tá? E justamente se aproveitar das volatilidades. Claro, você pode ter ali um retorno mais linear,
com a renda fixa, mas as ações você tem volatilidade. Portanto, olha só como essas volatilidades, elas podem ser bem-vindas, tá? Olhem o risco como uma oportunidade. O Banco do Brasil aqui desabou na pandemia, estava perdendo aqui para o CDI, inclusive várias vezes a minha carteira já chegou a perder para o CDI, mas quem aproveitou nesses momentos de baixa para comprar mais, largamente conseguiu um baita retorno. Olha lá, desabou aqui, depois disparou aqui, superando até 3 vezes mais o retorno da renda fixa. E o IPCA também, nem se fala, né? Superou em muitas vezes o IPCA. Então, basicamente é isso. Para a gente encerrar aqui esse vídeo com chave de ouro, o ponto que eu preciso que vocês saibam é: ações podem trazer um retorno muito superior, desde que vocês façam com o acompanhamento correto, né? Desde que vocês invistam como investidores altamente independentes. E para isso que você está inscrito aqui no canal. Para quem não sabe, pessoal, além da parte pública aqui do canal, eu também tenho a parte de membros, tá? Por isso que eu já sugiro que vocês se tornem membros aqui do canal. Lá na parte de membros eu falo com vocês com mais detalhes ali, né? Com muito mais profundidade, ou seja, sobre investir em ações boas pagadoras, ou seja, empresas boas ali que podem performar muito bem. Tornem-se membros e aproveitem de um conteúdo muito mais imersivo e um conteúdo muito mais exclusivo ali para vocês, tá? Bom, pessoal, terminando esse vídeo por aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e maceto dando like, porque ajuda muito aí no engajamento. E comentem o que vocês preferem para o ano de 2025 e para os seus próximos 10 anos. Investir na renda fixa ou investir na parte de ações? O que faz mais sentido para você? Comente aí e vamos ter ali, né, um bom debate sobre estes temas. Pessoal, terminando por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!